Welcome, bienvenidos, bienvenido. I will be speaking in English. My name is Rachel Winston, and I am the Black Diaspora Archivist at the University of Texas at Austin. I am so happy to welcome you all to Connected Roots, Independent Black Communities in the Americas. You can listen to today's event in English, Spanish, or Portuguese. To do this, click the interpretation button with the globe icon at the bottom of your Zoom screen. Then select your preferred language. Captioning is also available using the link in chat. Established in 2015, the Black Diaspora Archive exists to document and preserve the experiences of the Black diaspora of the Americas and Caribbean. This symposium was inspired by two archival collections in the Black Diaspora Archive, Shankleville Community Oral History Collection and Quilombos do Vale do Ribeira. Both of these archives offer valuable insight into the agency and resilience of Black freedom seekers on a global scale who have created self-sustaining communities in which to live. An event like this cannot happen without the help and support of many. I want to offer thanks to Administrative Services and Human Resources in UT Libraries, along with my colleagues in Lilas Benson and Black Studies. I also want to acknowledge today's co-sponsors, Andrew W. Mellon Fellowship for Diversity, Inclusion, and Cultural Heritage at Rare Book School, Archiving Black America, and digital initiatives at Lilas Benson Latin American Studies and Collections. And of course, special thanks to each of our panelists and all of our participants today. Even though we are meeting virtually, it is necessary to recognize the importance of the land on which all of us reside. I want to acknowledge the ancestors and indigenous people of the regions each of us call home. As we look forward to celebrating Juneteenth this weekend, I hope today's program will provide us with space to reflect on global connections and plant seeds of solidarity as we envision our collective freedom. I will mention again that you can listen to today's symposium in English, Spanish, or Portuguese. To do this, click the interpretation button with the globe icon at the bottom of your Zoom screen. Then select your preferred language. Captioning is also available using the link in chat. Now, to introduce our moderator for today. Diego Jesus is a PhD student in the Department of Spanish and Portuguese at the University of Texas at Austin. He is a filmmaker and researcher from Bahia, Brazil, and has worked as a media activist in Maroon descended communities in Bahia, as well as in Maré, one of the largest favela communities in Rio de Janeiro. His doctoral project on environmental racism in the context of the struggle of Quilombo residents and traditional communities in Brazil was chosen as a recipient of the Lilas Benson Digital Scholarship Fellowship 2022, the Tinker Field Research Grant, and the Archiving Black America Summer Travel Award, and the Ana Luisa Orizo de Almeida Field Research Grant 2023. Welcome, Diego. Obrigado, Rachel. Thank you. Eu estarei falando em português a maior parte do tempo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer a todas as participantes e todos os participantes, as pessoas que estarão hoje apresentando seus trabalhos, seus projetos. Bom dia para quem está nos Estados Unidos, boa tarde para quem está no Brasil. Eu também gostaria de introduzir, na verdade, o evento falando um pouco sobre a importância de estarmos aqui hoje com 3 mulheres tão importantes, falando de trabalhos muito significativos para suas comunidades. Gostaria de lembrar, como Rachel acabou de fazer,
que esse evento está sendo traduzido simultaneamente em inglês, português e espanhol. Então, para ter acesso a essas traduções simultâneas, vocês só precisam clicar no globo, na parte inferior da tela, e escolher a tradução que preferir. Então, para começar, eu gostaria de apresentar as nossas duas primeiras apresentadoras, das nossas duas primeiras participantes, na verdade, representando o EACONE, né? Aqui é a equipe de articulação e assessoria às comunidades negras do Vale do Ribeira. Então, eu quero apresentar Tânia Heloísa de Moraes, que é a nossa primeira participante, e que vai ter a primeira fala. Tânia Heloísa de Moraes tem 29 anos, é uma mulher negra, quilombola e agricultora, mãe do Bernardo, proativa, sensível e solidária, comprometida com a luta pelo território quilombola e na defesa dos direitos e modos de vida das comunidades quilombolas. Tânia Heloísa de Moraes trabalha na equipe de articulação e assessoria às comunidades negras, é a CONE, desde 2004. Também faz parte do Conselho Fiscal da Coperquivale, Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira, assim como do MOAB, Movimento dos Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira, São Paulo, Paraná, que foi criado em 1989 pelos moradores do Vale do Ribeira e que, na verdade, possui um arquivo digital disponível na Benson. Então, o MOAB é um ponto focal, né, do segmento quilombola no Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais do Vale do Ribeira. No ano de 2020, Tânia foi contemplada pelo programa Marielle Franco. Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, covardemente assassinada em 2018. Formação de lideranças negras do Fundo Baobá. Esse é o nome do Fundo Marielle Franco, pelo qual Tânia Heloísa de Moraes foi contemplada em 2020 com o projeto Mulher Quilombola na Defesa dos Direitos e pela Vida. Está com Tânia hoje, fazendo companhia e também disponível para perguntas e comentários, Camila Mello. Camila trabalha na... Oi, Camila. Camila também trabalha na EACONE, na equipe de articulação e assessoria às comunidades negras. Camila é mestre pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável, na linha de saberes locais e socioeconomia. Camila possui graduação em Geografia pela PUC São Paulo e tem formação técnica ambiental pelo SENAC de Sorocaba. Tem experiência e habilidade na coordenação democrática de equipes ligadas a projetos ou programas que envolvem articulação comunitária, organização social, articulação de parceiros, gestão compartilhada de territórios, educação ambiental popular, organização em rede ligada aos mais diversos públicos, como juventudes, comunidades periféricas da região metropolitana de São Paulo, agricultores, familiares, povos e comunidades tradicionais, poder público, entre outros. Camila desenvolve processos e projetos de diagnóstico e mapeamentos participativos por meio de cartografias comunitárias sociais com ênfase na gestão dos bens comuns. Eu estou muito feliz de apresentar Tânia Heloísa de Moraes e Camila Mello, pessoas com as quais eu já tenho contato e que me ajudaram muito nesse processo. E também, diria, são os profissionais mais valiosos, as profissionais mais valiosas que temos hoje no Brasil, no nosso contexto tão difícil e desafiador. Então, a palavra é de vocês. Muito obrigado, é uma honra tê-las aqui. E eu também vou aproveitar para apresentar quem está no meio. Então, eu queria que no início da fala de Tânia e Camila, vocês pudessem apresentar a terceira participante presente. Obrigado. Oi, bom dia. Eu sou a Letícia, do Quilombo São Pedro. Estou trabalhando aqui na IACONE desde 2019, né?
com esse trabalho da digitalização do acervo e entre outros serviços que a gente tem aqui da demanda do escritório. Estou cursando a Faculdade de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Paraná. E é isso. Obrigado, Camila, por se apresentar. Lembrando que a partir de agora a gente vai ouvir e ver a apresentação da Iacone, de Tânia, Camila e Letícia. E cada participante terá 20 minutos de fala. Nós teremos perguntas. Então, se vocês têm perguntas, vocês podem começar a elaborá-las e a nos enviar ao longo das apresentações. Muito obrigado. A palavra é de vocês, Tânia, Camila, Letícia. Vamos lá, então. Assim como o Diego também falou, meu nome é Tânia, né? Eu moro no Quilombo Sapatu. Estou dentro do movimento aí, em média, de uns 10 anos, aí, juntando, vestindo a camisa do movimento, trabalho, né, para a Iacone, e também fortalecendo o empoderamento como mulher negra, né, usando a fala, né, também. E hoje acho que eu vou falar um pouquinho aí do histórico, né, da luta das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e o trabalho em si do Moab, né, e a Iacone. Eu acho que assim, no começo, acho que é bom reforçar a importância dos quilombos, né, dentro do Vale do Ribeira. Dentro do município onde eu moro, 13 comunidades quilombolas, né, dentro da Iacone, aqui no estado de São Paulo, 32, né, mas o quilombo voltado desde os nossos antepassados, né, que lutaram naquela dificuldade sobre a escravidão, defendendo, né, a luta, né, do povo negro. E a partir daí a gente tem vários quilombos dentro do Vale do Ribeira também, né? Esse mapa a gente também traz um pouquinho da quantidade de quilombolas que tem, né? No Vale do Ribeira e também no Paraná, né? E assim como os nossos antepassados, né, lutaram pelo direito de território, a gente também, né, trazendo também esse histórico de luta de defender o território quilombola, os direitos sociais, buscando a vivência, né, também através da cultura. E aí eu vou mostrar para vocês também um pouquinho como que alguns comunidade quilombola. A gente, quando fala em quilombo, muitas pessoas traz esse olhar de poucos acessos, né? Que a gente, a partir desses anos, a gente vem fortalecendo e tendo essa mudança, né, dentro das comunidades quilombola. O direito de ter o acesso a uma casa alvenaria, né, a escola, a educação diferenciada também, que é uma discussão que a gente vem brigando também dentro do território, o plantio, né, e também o direito de ir e vir, né, de viver na cultura dentro da comunidade quilombola, né. Aí são algumas imagens, né, que a Camila está passando, né, que é o Quilombo Galvão. Aí tem o Quilombo Ivaporanduva, né, que é aqui do município de Eldorado, também aonde que eu moro. Quilombo Bombas é uma comunidade também que é um difícil acesso, né, que tem em média aí umas 4 horas de caminhada por trilha, né? Essa é uma das lideranças que está fazendo a trilha também aí, que é o difícil acesso com uma criança no colo, que é a Suzana, também algumas casas que, através da luta também do fortalecimento, eles conseguiram a energia solar, que antes não tem dentro da comunidade energia, né? Nem acesso, né? Aí é uma das lutas que eles conseguiram em algumas casas, né? Mas não tem toda o potencial de ter, né? De ter, segurar uma televisão, uma geladeira, então às vezes acaba ficando só para a luz mesmo, né?
Aqui é o Quilombo Biguazinho, que fica em Miracatu também. O Morro Seco, lá em Guape. Cadê? Aí é no Quilombo Sapatu, que é algumas formações que a gente está fazendo aqui dentro da Econe, conversando um pouquinho com as mulheres, né? Trazendo um pouquinho do histórico de luta desde 91, né? Que através desse encontro as mulheres puderam também ter seu engajamento, né? E puderam entender que não precisa também estar pedindo permissão para os maridos para ter a sabedoria, né? O entendimento que tem hoje, o direito de estar fortalecendo dentro do território, né? E a partir daí desses encontros, né, que foi um encontro de mulheres que elas também puderam defender também a barragem, né, de Tijuco Alto, que depois eu vou falar um pouquinho também. E aí é uma atividade que eu também estou tentando fazer, trazendo esse relato um pouco, né, de como foi essa vivência desde a partir desse ano do 91, e aí eu gostei das fotos delas, né? Aí eu trouxe para vocês verem também. Tânia, E dentro desse histórico é uma mulher de luta também, né? Tânia, Oi. deixa eu só te pedir. A gente não está vendo o slide passar agora, então Nossa, talvez a gente possa será que é isso? fechar e abrir novamente para a gente tentar ver. Ah, tá. Ok. Vamos lá, então. Vamos ver. Isso. A partir de qual imagem que você não conseguiu ver, A Diego? gente não está vendo desde o início, então a gente pode recomeçar o slide Ai, não e você acredito. continua a fala, tudo bem? Mas agora foi, agora funcionou. Então abre, porque a gente viu uma imagem diferente agora. Ótimo. Ai, Então eu estou vendo você no Quilombo Galvão. Não é você. vamos lá, então. Isso, agora eu estou vendo. Não, eu vou passar só as imagens, então, né? Ótimo, tudo certo. Esse é o mapa, né, do Vale do Ribeira, né? Que aí vem as 37 comunidades, São Paulo e Paraná, né? 47 comunidades, desculpa. Aí é um pouco das imagens que eu vou passar, é um pouquinho dos territórios que também a gente tem aqui, aqui é do Quilombo São Pedro, Campo, o Pedro Cubas, a entrada do Quilombo Pedro Cubas, Galvão, que é a igrejinha, o campo também, Quilombo Ivaporonduva também, né, que tem a igreja lá no fundo. Quando eu falei da dificuldade do acesso, aí seria a Suzana, né, uma liderança lá da comunidade de Morro Seco, de Bombas, né, a casa, né, que também eles conseguiram, a comunidade conseguiu ter acesso a um pouquinho da placa solar. Aí o Quilombo de Biguazinho, né, com algumas lideranças. Morro Seco, que fica em Guape. Aí é o trabalho de mulheres, né, que elas tiveram na época do 91, né, no ano de 91, que a gente também está trazendo um histórico também de como elas viveram, né, esse movimento, né, esse fortalecimento também, né, dessa época, né. Aí é o Quilombo Cangume também, né, que eu acho que, assim, dentro das lutas, dentro do território, né, de enfrentamento que as comunidades vêm tendo, que é a questão da mineração, pinos, eucalipto também, né, que é uma plantação também que ela acaba prejudicando a terra, né, as lideranças também têm a questão do pinos, eucalipto, né, a barragem, dentro dessas demandas, as comunidades também, ela produz, né, os seus alimentos, tem algumas que têm acesso a rio, não tem acesso à estrada, né, dificulta um pouco também dentro do território, né, aí tem o trajeto de barco, né, aí é um pouquinho do Rio Ribeira, né, de Iguape, né, que a gente também vai falar um pouquinho. Essas imagens que eu estou mostrando é mais para ter uma noção de como que é os territórios do Vale do Ribeira dentro do Quilombo, né? Esse também dentro dos Quilombo, a comunidade, as lideranças também conseguiram abrir uma Cooper que Vale, que é uma cooperativa de produto, né?
que consegue ter acessos de diversa alimentação, né? Da produção do projeto do PA, PNAE, do governo, né? Então, é um alcance também de avanço, né? Lutando pelo direito do território, mas na questão também de fortalecer o plantio, a alimentação, né? E aí eu acho que é falar um pouquinho do Moab, né? Que quando eu falei que eu era militante também, né? Vesti a camisa do militante quando eu entrei aqui. O Moab, ele é o movimento de ameaçado por barragem, foi criado em 89, com o objetivo de organizar a resistência contra a construção da barragem da bacia do rio Ribeira de Iguape, né? Que foi aquela imagem do rio que a gente mostrou. Esse rio ele vem desde o alto do Ribeira, que é alto, médio, baixo vale, né, que fica desde ali do processo que é a praia, né, que é o mar, que as comunidades acabam tendo esse acesso também do rio ao dentro do território. E dentro desse movimento, as comunidades se reuniram para lutar contra a barragem, né, que seria uma construção que afetaria diretamente as comunidades, não teria mais esse acesso. Então, através da construção do Moab, do impedimento de barragem, as comunidades também poderam ter esse olhar de fortalecer as comunidades dentro do território, né? Eu falo isso como se auto-reconhecer como quilombo, primeiramente, né? Fazer as lideranças entender o objetivo de o que é uma pessoa negra da comunidade quilombo, a sua vivência de sofrimentos do antepassado, e a partir daí ter uma comunidade, formar uma associação com diretor, coordenador, tesoureiro, conselho fiscal, e a partir dessa coordenação dentro da comunidade, ter o acesso aos direitos, né, que é o direito do território, e que foi junto com a IACONE, que através do surgimento do Moab, também teve o entendimento de ter uma entidade que poderia estar assessorando essas comunidades também para procurar os órgãos, né? Seria a Fundação Cultural Palmares, o ITESP, né? O INCRA para retirar os terceiros, né? E aí, eu acho que vai ter que... Não, aí aqui, eu acho que essa imagem aqui também atrapalhou. E aí, o papel um pouco da IACONE, né, também ela é formada por coordenação também, que são a maioria quilombolas também do Vale do Ribeira, né? E o papel da IACONE também é assessorar, organizar a comunidade, desde a base mesmo, fazer o entendimento, o fortalecimento dessa comunidade. Também na questão jurídica, né? Tem comunidade que não tem acesso a advogado, aí o papel um pouquinho da IACONE é fazer essa assessoria jurídica também e demandar aos órgãos o direito que a comunidade tem, né? Que é trazer um pouquinho do fortalecimento, né? E aí acho que eu passar, sim. Aí um pouquinho aqui do Moab e IACONE, quando eu falo de trazer o fortalecimento dentro do território, que também teve luta, né? Desde a questão de barragem, né? De ir na BR, né? E lutando pelos direitos do território, contra a barragem, né? Então, é um pouquinho dos atos que a gente também teve que chamar algumas atenção do órgãos também, que é através de alguns movimentos, né? E também dentro desses atos também tem, dentro da IACONE, essa articulação junto com as comunidades quilombolas, que é fazer essa organização de entender um pouquinho do processo, de todo mundo estar junto, lutando, né, pelos direitos, né?
E aí, dentro dessas inúmeras demandas que a gente, os territórios e dentro da IACONE a gente também trabalha, né? É que aí Camila acho que passou. Pode até ela trouxe aqui também. Eu falei que acho que era bom também trazer o cartaz, que através de muitas lutas que dentro do território teve, né? Que principalmente na pandemia que algumas lideranças teve, que foi a questão do racismo ambiental, né? Que a gente não pode, como que a gente fala de um fortalecimento de ter o direito do território, mas a gente não ter o direito de produzir, plantar, né? Para até mesmo desde da renda familiar, subsistência, né? E aí a gente teve alguns avanços também, né? Que foi trazer, né? Liberar essas licenças para roças, que acaba tendo muitas dificuldades ali, as comunidades, né? E dentro dessa licença também impedir também alguns impactos que vêm dentro do território, né? Um impacto que eu falo, como eu tinha falado antes, que era a questão do garimpo ilegal, né? Dentro do território, tem muitas pesquisas de ouro, de outros minerais que vêm tendo uma riqueza dentro da terra, né? E aí também a questão também da mineração, né? E a gente viu que tem várias demandas de enfrentamentos e que como que era o próximo passo para a gente estar tendo esse direito da gente saber, o direito de ser consultado, né? Que aí foi no ano de 2020, que foi em novembro, né? Que a gente, durante muita luta pela questão da pandemia, né? Teve comunidade que não teve o acesso de ir e vir, que achou melhor ficar ali no núcleo, né, da comunidade para não ter acesso à doença, né? E mesmo assim a gente conseguiu estar criando o protocolo de consulta, que é um direito de ser consultado, né? Principalmente pelas ameaças que vêm afrontando a comunidade e pelos próprios órgãos, né? Que vêm também com um projeto de cima para baixo, né? E sem saber o qual é o objetivo, o que a comunidade quer realmente, né? Então, as comunidades também estão se apropriando disso, né? Quando vem alguma demanda, já vem o protocolo, fala, não, a gente tem o direito de ser consultado, de entender o processo, né? Então, dentro dessas dificuldade, teve esse avanço, né? Principalmente na pandemia, e a comunidade também está se apropriando um pouco disso, né? Acho que... E aí, quando o Diego fala também da questão do projeto, né? Que a gente está tendo junto com o Lilans, né? Trazer também esse histórico de luta que a gente tem dentro da IACONE. A gente tem um acervo, né? Dentro desse acervo, a gente conseguiu estar fazendo a digitalização desse arquivo, né? Desse histórico de luta dentro da IACONE. Hoje a gente tem muita pesquisa, né? Estudante, universidade que vem fazer essas pesquisas. Esse foi a fotinha dos dias que as meninas conheceram aqui a IACONE, né? A parceria que a gente fez, né? E acho que pode passar. E um pouquinho, eu acho que de trazer a salvaguarda, né, desses documentos, né? E dentro da IACONE, a gente tem trazido, principalmente para a diretoria, que está sendo, né, dentro desse projeto, uma plataforma assim, para que tenha também esse entendimento de como que é a luta para fora das comunidades, né? Como que é o processo, a resistência da comunidade, o histórico de vida, né? Então, dentro desse projeto, a gente está também trazendo essa salvaguarda de guardar esses documentos, mas trazendo também uma iniciativa, né, para a juventude, principalmente para a juventude quilombola, né, a resistência de luta, né? E aí é umas fotinhas para você ver, para vocês conhecerem um pouquinho como que é a IACONE, né, um pouquinho
de como está sendo aqui a preparação dos arquivos aqui e aí também, dentro desse projeto, a gente também está tendo a iniciativa de estar aí fazendo esse trabalho com a juventude, né? De estar conhecendo também o arquivo, né? Desde o processo também do site, né? De tentar envolver os jovens, os professores, principalmente que não conhecem um pouquinho da vivência, da luta do território quilombola, né? E a partir da entidade, a gente está levando também, e assim, e abriu portas, né, desse projeto para a gente estar também levando para fora também a iniciativa, né, de também estar levando o entendimento também que a gente luta, mas também tem a gente luta, mas também tem a vivência, tem o fortalecimento, tem o empreendimento também, que pode também fortalecer a juventude e ficar dentro do território. Gente, acho que deu o meu tempo, né? Mas eu também acho que é uma vivência para mim estar falando também assim com vocês. Eu não tenho esse hábito de estar fazendo apresentação. Eu fiquei muito nervosa, mas eu acho que eu acredito que eu passei um pouquinho da informação de como que é o processo das comunidades quilombolas aqui no Vale do Ribeira. E desde já agradecer pela participação. Eu acho que... Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito interessante ouvir um pouco mais da história do EACONE, do Moab, que são tão importantes, né, para o movimento quilombola no Brasil, especificamente no território do Vale do Ribeira e do sudeste do país. Então, muito obrigado. Estaremos abertos para perguntas ao final. Então, se vocês têm perguntas para Tânia, para Camila, para Letícia, vocês podem fazê-las, enviar como mensagens. Nós estaremos lendo suas perguntas ao final. Agora, eu estou honrado de apresentar a Loretta H. Clay. Thank you, Loretta, for being here with us. Loretta H. Clay is Beaumont, Texas native and currently living in Dallas, Texas. Ms. Clay is a founding member of the Schenkelville Historical Society, Incorporated, an organization that preserves the heritage of the Schenkelville community and the History Texas Freedom Colonies through oral history, research, and programming. Loretta continues her involvement with the Schenkelville community by organizing annual events like the Texas Purple Hole Pea Festival and the Aya Symposium. From 2001 to 2007, Loretta served as a commissioner on the Texas Historical Commission and established a paid summer internship at the Commission for college students from underrepresented backgrounds. In 2020, she was awarded the Ruth E. Lester Lifetime Achievement Award by the Texas Historical Commission for her accomplishments in preservation and Texas history education. Ms. Clay earned a Bachelor of Business Administration degree and a Master of Arts degree in Human Resource Development Leadership from the University of Texas at Austin, and is certified as a senior professional in human resources. Thank you so much, Ms. Loretta, for being here. We are honored to have you here. And now, please, it's your time. Thank you. So I'm going to share my screen. Okay, so I can see the screen, but I can't see. Can y'all see it? Yes, we can. Okay, I can't. Okay, so I'm going to have to go blind here. Okay, so as Jesus said, he gave a good background and basically
of all the titles that I've had, the one that I appreciate the most is Shankleville Daughter, which is a moniker that my mother came up with some time ago. And so that's sort of what I use. He already gave you information about my background as far as history is concerned. But here is my background as far as being in Shankleville. I'm the great-great-great-granddaughter of Jim and Winnie Shankle, the granddaughter of A.T. and Addie Lewis Odom, and A.T. Odom is the great-grandson of Jim and Winnie Shankle. And Addie and A.T. Odom's daughter was LaRutha Odom, and my father's name is Matthew Clay. So that's how we get to where we are today. So first of all, we're going to talk about what are freedom colonies. And so freedom colonies were founded by emancipated Texans between 1865 when slavery was abolished, or at least Texans found out about it in June of 1865, which is why we have Juneteenth today. So normally between 1865 and 1930, they are considered independent settlements. They are historically significant. A freedom colony can be in a rural area or in an urban setting. So there are several freedom colonies. I live in Dallas, Texas, and there are several freedom colonies where used to be freedom colonies here in this town. If you've ever gone to Austin or heard about Austin, I'm sure you've heard about some of those freedom colonies, like Clarksville being one of the more famous ones. And one of the better known ones in Houston is Independence Heights. But Shankleville is a rural freedom colony. They're commonly found in bottomlands and floodplains, primarily because that was the land that was available to emancipated Texans, after slavery. Prime land was not normally open to those communities. And so therefore, that's where many freedom colonies are found. They're also considered safe spaces because people were able to go in a freedom colony and sort of live independently without having to worry about a lot of the terror and Jim Crow that was going on right after emancipation. Also, Texas freedom colonies, as defined by Thad Sitton and James Conrad in their 2003 book, Freedom Colonies, Independent Black Texans in the Time of Jim Crow. These were dispersed communities, settlements, Southerners often called them, places unplatted and unincorporated, individually unified only by a church and school and residents' collective belief that a community existed. And so I think that's the main point here, is the collective belief that a community existed. And that is exactly Shankleville. Here's a map of Texas, and it shows you that there we have found, or Texas Freedom Colonies Project, which was founded by Dr. Andrea Roberts, who's at the University of Virginia now, have found about 558 freedom colonies. And as you can see, most of them are concentrated in the eastern part of the state. I know a lot of people, when they think of Texas, they think of the cowboys and the big ranches and the, roping and cattle drives. Most of that is really in the western part of the state. The eastern part of the state is much more typical to a typical southern state like Mississippi, Louisiana, or Alabama. And so that's the reason that freedom colonies are in that part, because that's where a lot of the slavery was concentrated before slavery was abolished in the United States. I'm going to, instead of my telling you the background of Shankleville, I'm going to play this 1-minute film, and it will tell you the background of Shankleville.
in the African American community, there are so many people who don't know their history, and so that's what makes Shankleville so unique. We can trace our roots back to 3, 4, 5 generations ago and say, you know, that I know that my ancestor was here in Texas, making Texas what it is today. Jim and Winnie Shanklin were slaves in Mississippi, and Winnie and her 3 children were sold into Texas to a plantation owner. Jim was so distraught, Jim ran away. And he just went out to find her. He just traveled by night and swam the Mississippi River and did whatever he had to do. It takes some manpower to want to swim the Mississippi. There has to be some true love to make you swim the Mississippi River. That's an awesome love story. She hid him out for a few weeks, and then she went to her master. And the slave owner decided he would buy Jim. He bought Jim, and then Jim became a part of his plantation. And then later the Emancipation Proclamation came, and Jim and Winnie and all the children were free. Shankleville's roots are all the way back to slavery because it was born out of slavery. Had Jim and Winnie not been slaves, had Winnie not been sold and moved to Texas, here in Shankleville, Jim wouldn't have found her, and we would never have been standing under the sycamore tree talking about Shankleville. So, as you can tell by the story that was told, this is a story that's been passed down for generations and upon generation. And when I was growing up, it was also passed down to me. But in my mind, preservation or history, family history, whatever, was basically just a tradition of words being passed down. It wasn't until I was on the board of the Orlando Historic Preservation Board back in the early 80s that I realized that there was a whole, there was more to just telling the stories. So like when we were growing up, the stories were passed down through homecomings. That film that just was shown was shot during a homecoming. Homecoming started in the 1940s in Shankleville, and they were times for people to come back and give back to their community. And then we also have family reunions. My personal family reunions, the Odom family, and our first family reunion was in 1949. And I am not on that picture because I was not born then. But things were passed down from there. So in 1988, some members of the community got together and established the Shankleville Historical Society to try to take advantage of some of the things that we learned about how preservation really operates, and that there's a whole, there's a study of it, there's like protocols, there are ways of doing things. And so in 1988, we established the Shankleville Historical Society. With our mission is threefold. One is to preserve the heritage of the Shankleville community in Newton County, Texas, through oral history, sponsorship of educational programs. So preserve is number one. Document is number two. Document the history of the Shankleville community via systematic research and recording methods. And that goes back into the whole idea of Shankleville and the story of Shankleville and freedom colonies in general is something more than just a story to be passed down, but it needs to be recorded, researched, and documented. And then to propagate the legacies of the Shankleville community and all Texas freedom colonies by sponsoring a variety of programs and projects. And so one of the ways that so propagate meaning, you know, spread the word about freedom colonies. So in documenting, one of the first efforts to document was a marker, a Texas historical marker. And these markers are all over the United States, all over Texas. And Shankleville received a marker in 1973. When I was on the Historic Preservation Board, I learned that back in the early 60s and 70s, the Texas Historical Commission was very keen on just trying to get people to, trying to get a number of markers, because, you know, Texas always has to be number one. So
we were just trying to get a lot of markers. So the documentation for this marker, which was pulled together by my grandfather, A.T. Odom, is not as rigorous as it would needs to be. But when I was a commissioner, I went into the files and tried to shore up some of the holes that were in some of the documentation. Then in 2012, we were able to get the Addie L. and A.T. Odom homestead listed on the National Register of Historic Places. And in this instance, we actually hired a historian. So the documentation in it is a lot more rigorous and has a lot more detail in it than the marker, but it supports everything that is said on the marker. Another way of documenting is by an oral history project that we did. And that's the collection that is now at the University of Texas Library. And so this is just a page that shows where it is. It's a pretty vast collection. And no, we did not use the total oral history protocols where you're supposed to, but we were trying to get people to talk. And sometimes you have to go outside the bounds of, you know, the typical protocol. So instead of having one-on-ones, many times there are 2 or 3 people on there, but the information is still pretty interesting. Also, because of our documentation, we were able to help the episode of Finding Your Roots when Michael Strahan was featured. Michael Strahan is also a descendant of Jim and Winnie Shankle. And he was featured on Finding Your Roots in, I think, February of 2018, I think. And so because of our documentation that we had done over the years, we were able to help in that episode. These are the people who really are the backbone of the documentation that we have. To the right in the first picture, I'm sorry, yeah. Oh. To the right in the first picture, there's Jean Ann Abels Flatt. She is the person who documented when my mother became the first African-American in the Daughters of the Republic of Texas. Next is Pam Scorton Thomas, and she's the person who's done all the documentation around how Jim left Mississippi, what plantation might he have lived in Mississippi, who were his owners in Texas, and how did he get here? And then I'm just in the picture. And then my mother, she started documenting Shankerville stories and Shankerville family trees back when she was in college in the 1940s at Prairie View A&M University. So one of the ways that we propagate is by offering scholarships. And this is our attempt to get younger people involved in the Shankerville story and spread the word about Shankerville. So we've been doing scholarship programs since the 1990s. I can't remember the exact date. We've honestly had to take a break during the pandemic, and we're still trying to get back up to speed, but for a while we were really doing well. So as you see, the first picture is actually a reunion of several years of scholarship winners there. The guy on the, in the black suit with the black tie was one of the first scholarship winners that we had. We've also done partnerships with different other organizations in Texas, including Food Waste Texas. They did an oral history program about food waste in Shankerville and interviewed several people who were from Shankerville to get that information. We partnered with the Texas Historical Commission. They did a African Americans in Texas brochure, and we did worked with them to do a launch in what was a freedom colony in Dallas at a church there that was part of a freedom colony in Dallas that is now, of course, had gentrification, but that's a whole nother subject we won't go into. We've also partnered with the Deep East Texas Archaeological Society, and they have started doing digs around the A.T. and Addie Odom homestead, trying to find where Jim and Winnie Shankle's original home site was, and we think we've located it. We've also partnered with the Dixie Community 4-H Club, and Dixie Community is another freedom colony that's in Jasper County, which is a neighboring county to Newton. And they have a 4-H club, so we've had their kids come out and help with the archaeology project. And it seems that we always pick the worst, coldest, wettest day of the year to do that. So that's why the kids look a little miserable right there.
Another partnership we have is with the Odom Heirs, and once the house was put on the National Register, we've been working since 2015, primarily with volunteers to restore or rehabilitate the house to its 1945 appearance. The house was built in 1922, but we decided to go with 1945 because then we could have an indoor bathroom. Otherwise, we would not be able to do that. And also a kitchen. So when the house was built in 1922, it did not have an indoor bathroom or a kitchen. So that's why we went to 1945. Our architect that we work with, Donna Carter out of Austin, calls us a model of how preservation can work when resources are limited, because we basically do as much as we can with the money we can. We use a lot of volunteer work along with some full-time carpenters to actually get the work done. So in these pictures, we're looking at family member and volunteers, not the carpenters. We also have public events, and one that was mentioned during my introduction was the Texas Purple Heart Pea Festival. It started in 2014, and these were the original volunteers for that festival. And we've continued through next week. So here are just some pictures of festivals activities. During the festival, there's always a visit to the spring. And the spring is the spring where Jim and Winnie Schenkel were reunited. So people like to trek through the woods and go to the spring and find and have a drink of water from it. We also started in 2014 a symposium in order to get more information about the festival itself. Of course, there are vendors there. We also do an update on what the archaeologists have found at the festival. So it's not only a festival of fun, it's also a festival of information. And then there, of course, there's live music, and many times it's Zydeco. Even though Schenkelville is in Texas, Zydeco is very popular in that part of the state. And Zydeco is considered a Louisiana type of music, but people in Texas love it, so. And these were 2017 volunteers. We've had it since then, but this is the last group picture of volunteers, so that's why I threw it in here. 2017, we also decided to take the symposium and turn it into a symposium that offered CPE credits. And so in 2017, that was the first time we offered CPE credits. Since then, the Texas Purple Heart Pea Festival Symposium has turned into, or we have transitioned it into the Aya Symposium. And Aya is a term that denotes ferns or resilience. And that's how we consider Freedom Colonies to be very resilient communities. The Aya Symposium. The first one was in 2019 at Prairie View A&M University, and we've moved it around. And we had one last week, and it was at the University of North Texas at Dallas. In June 2022, last year, we celebrated most of the work that had been done with the with the 18 Addie Odom homestead had been completed. So we had a celebration about that. And one of my earlier slides, I showed you the family reunion in 1949. And this is the last one we had of everyone in 2022. Also, just a little plug here for the Purple Heart Pea Festival, which will be Saturday, June the 24th. And I think I'm right on time, so. Thank you so much, Loretta H. Clay, for your brilliant presentation and work. We'll have time to discuss at the end of the event. Y ahora yo voy a presentar nuestra próxima palestrante, que es Elizabeth. Entonces, Elizabeth Andrade Waringa nació en Lima, Perú, en 1967. Es parvularia y está terminando la carrera de trabajo social.
Es dirigente social y presidenta de la corporación Rompiendo Barreras del macrocampamento Los Arenales de Antofagasta. Participa en el Círculo de Mujeres y la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes de Chile, de la cual fue cofundadora, siendo también la presidenta de la colectividad peruana y vocera regional del movimiento de pobladoras y pobladores Vivienda Digna. El 4 de julio de 2022 fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos por su lucha por el derecho a la vivienda digna y la defensa de los y las migrantes. Entonces, Elizabeth Andrade Waringa, es un placer tenerla aquí. Tiene la palabra. Bueno, hola a todos, todas y todes. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? La escuchamos. Ok. Después de haber escuchado tremendas compañeras, hago mi referencia mucho al afro chileno, ¿no? Que, por cierto, es bastante invisible, ¿no? Recién en el 2015 ellos tuvieron un pequeño reconocimiento de ser una comunidad afrodescendiente, puesto que Chile es una comunidad bastante racista, eh, no se identifican con el mundo afro, a pesar de que lo somos, ¿no? Bueno, yo en lo personal soy afrodescendiente, mi familia es afrodescendiente. En Perú es como ser negro o blanco es lo mismo, o ser cholo, ¿no? Cholo, chola o serrano. Es como mucho más discriminalizado que ser negro, ¿no? Entonces, tengo 30 años viviendo acá en Chile y bueno, en base a eso es que pudimos como conocer y apoyar algunas causas y unas luchas, ¿no? Entre ellas la pelea de la organización Luanda, ¿no? Con Milena, una compañera negra que logró visibilizar la negritud en Azapa, en Arica, ¿no? Y que ahora, bueno, por cierto, en base a toda esta lucha que han hecho estas compañeras con otras organizaciones como el Oro Negro o como ¿cómo se llama este grupo? A ver, la organización Lubanga, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Las mujeres diaspóricas, negrocentristas, migrantes, ¿no? Que están dentro de estos procesos y que van en el camino de reinsertar, ¿no? La mirada, ¿no? De ser sujeta de derecho, de estar dentro de esos procesos. Para nosotros, por ejemplo, cuando hablabas tú del macrocampamento, ¿no? Nosotros no distinguimos quién es negro ni quién es blanco. Nosotros somos vecinos y vecinas organizadas. Eso hay que decirlo, ¿no? No, tenemos muy lindas y organizadas vecinas dirigentes de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De condición afrodescendiente, ¿cómo se dice? Lo que pasa es que nosotros no la reconocemos como tal. Para mí es Paola, para mí es Lisette, para mí es Jessica, blanca, negra, chola, somos lo mismo, ¿no? Somos personas que estamos buscando un proceso de integración ¿cómo se llama? En este camino en el que nosotros hemos dado una gran pelea, que es el derecho a la vivienda digna, ¿no? Lo que se logró conseguir, por ejemplo, en este proceso es ser prioridad nacional, ¿no? Una comunidad 75% migrante y se podría decir como un 50% afrodescendiente que logró ser prioridad nacional para el conceso de la construcción dentro del Estado chileno, ¿no? Son 7 proyectos nacionales y nosotros somos uno de estos. No sabemos cuál va a ser el efecto de los medios de comunicación cuando ya todo esto salga a la luz y que se esté visibilizando, puesto que van a decir, ¿y cómo le van a dar a los migrantes casa, no? Y más aún a los negros, ¿no? O negras. Pero nosotros hemos logrado armar ¿cómo se podría decir? A ver,
armar nuestra primera línea, nuestro equipamiento de fuerza, el fortalecimiento y el empoderamiento de los y las vecinas, para poder dar explicación de lo que significa ser o tener una vivienda digna y adecuada, ¿no? Y construir una ciudad dentro de esta diversidad cultural que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Me hacían varias preguntas durante todos estos días porque he estado en muchos congresos y nos hicieron una pregunta: ¿cómo conviven, no? ¿Y de qué forma? Porque somos una comunidad 100% latinoamericana, ¿no? Pero si comenzamos a desglosar en porcentajes, más del 50% son comunidad colombiana de Buenaventura, la gran mayoría, y también son afrodescendientes, ¿no? Puesto que el Estado chileno, también hay que decirlo, ha estigmatizado, comienza a criminalizar la migración y la migración negra, ¿no? Y entonces, nosotros decimos, bueno, nos hemos aprendido a interculturalizar, ¿no? Nos hemos aprendido a conocer y hemos aprendido a mirarnos de mirada transversal. Todos aquí tenemos la misma opinión y todos decidimos, y la votación de la mayoría es lo que se hace, ¿no? Cosa que ha sido al principio muy difícil, nos hemos agarrado de las greñas, como decimos acá, pero que hemos logrado hacerlo, ¿no? Pero otra de las cosas que han sido como fortaleza de todo este proceso ha sido la articulación, ¿no? Me llamaba mucho la atención de la compañera que expuso primero, porque no sé si ellas están vinculadas, por ejemplo, con el movimiento de pobladores, ¿no? Nosotros acá en Antofagasta y en Chile en general participamos de la CELVIC, ¿no? La Secretaría de la Vivienda y el Hábitat Popular Latinoamericano. Y tenemos hartos compañeros de Brasil, de Los Sin Tierra, por ejemplo, o de Moradía Popular. Y no sé si ellos también están vinculados con el tema puntual, que es el derecho a la vivienda y a la construcción de la ciudad, ¿no? Y una ciudad para todos y todas. Entonces me llamaba, o sea, como no vi como vinculación, me llamaba mucho la atención como modo de pregunta, ojalá después lo pueda responder, ¿no? Porque nosotros hemos logrado que la articulación latinoamericana vincule las diferentes necesidades, ¿no? Cuando hablas de círculo de mujeres, ¿no? Cuando hablas de círculo de mujeres es porque el gran porcentaje de este proceso en el cual nos estamos organizadas somos las que estamos dando la pelea, ¿no? No es que queramos dejar de lado a los compañeros, pero son muy pocos los que se hacen parte de ella, ¿no? Entonces estamos ahí construyendo, desconstruyendo y transformando pensamientos, ¿no? Porque la mirada no es una mirada desigual de poder decir, ay, no, yo no me junto con ella porque es negra, o porque es chola, o porque es vieja, o porque, ¿cómo se llama? Es muy joven, ¿no? Al contrario, tratamos de formar un equipo, ¿no? Un equipo que nos permite hacer unidad y fuerza, ¿no? Y bueno, cuando en el 2015, por ejemplo, recién Chile reconoce que existen negros ¿cómo se llama? En su país, ellos sintieron que habían ganado una batalla, ¿no? Milena ha dado una batalla bastante dura y es una tremenda mujer. Fue la que me inspiró a no pintarme el pelo, por ejemplo, ¿no? Tengo el pelo blanco. Porque llegamos a descubrir la racialidad desde tu propia identidad, ¿no? De lo que tú eres, desde tu profundidad de ser, ¿no? No hay necesidad de máscaras, no hay necesidad de cosas, sino de simplemente descubrir cómo podemos ser nosotras mismas desde nuestra realidad, ¿no? Yo nunca, por ejemplo, no es que por el tema de naturalismo, ¿no? O sea, nunca dije soy afrodescendiente, porque yo ya sé que lo soy. Pero en los discursos ahora es necesario decirlo, porque la gente no se identifica acá, por ejemplo, en Chile, con la negritud, ¿no? Y una de mis compañeras, que no sé si me estará escuchando, que quiero mucho, me dijo, es importante y necesario decir que somos afrodescendientes.
que venimos de comunidades que han sido descriminalizadas por toda la vida, ¿no? Y yo le dije, cierto, tienes razón. Como uno lo tiene tan naturalizado en su vida, piensa que todos van a pensar igual que uno, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero hemos dado muchos pasos, ¿no? Que compañeras, por ejemplo, que han sido afrodescendientes, que nunca se han querido reconocer, salir a dar un discurso y decir soy afrodescendiente, ¿no? Y todas estas cosas que de repente para algunos ya está muy naturalizado, como en Brasil, por ejemplo, que he estado viendo que las luchas son bastante fuertes. Acá todavía está en un proceso de reconocimiento, de identificación, ¿no? Y de articulación, porque hay muchos emprendimientos de comunidades negras que no son parte de ningún proceso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, hagamos las partes, integrémoslas, que sean parte de la mesa de participación, pero también que sean parte de la mesa de decisión. Porque el Estado muy pocas veces trabaja con los pobladores, con los migrantes y con los negros, ¿no? O sea, siempre somos un ente aparte. Entonces nosotros como movimiento que hemos logrado ser arte y parte de los procesos constructivos, ¿no? Y en ellos, por ejemplo, que dentro de este proceso de prioridad nacional, estamos exigiendo al Ministerio de Vivienda que haya un triángulo, ¿no? Que nos diga, bueno, el Ministerio decide, el Serviú ejecuta, pero deliberadamente con la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad también tiene que ser un ente participativo porque somos nosotros los que vamos a vivir en este espacio, porque somos nosotras las que estamos construyendo una ciudad, porque no somos nosotras las que nos vamos a permanecer en el lugar. En Chile es muy marcado por este mundo tan neoliberal en el que se tiene, por ejemplo, es muy marcado las ciudades ricas con las ciudades pobres, muy marcado. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, este es el espacio corporativo, es una comunidad que fue construida a base de viviendas solidarias, ¿no? Pero usted, por ejemplo, pasa por un pasaje y el auto que baja tiene que retroceder o el auto que sube tiene que bajar para poder entrar porque no hay un acceso de viabilidad doble, ¿no? Al igual que no hay un accesos como adecuados para los niños. Entonces son cosas que cambian la mirada y a pesar de que están como en el mismo borde cerro, ustedes van hacia el sur, ojalá algún día vinieran por acá, y bueno, en el sur vive una comunidad bastante acomodada de clase alta y las condiciones para vivir son completamente diferentes en el mismo cerro. Entonces nosotros decimos, o sea, ellos sí pueden tener el privilegio de tener un buen parque, una buena salida de autos, un acceso al banco y nosotros no, por ser pobres, o por ser negros, o por ser migrantes, ¿no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo y que da a conocer, ¿no? Una vez me dijeron a mí, ¿cómo tú, migrante, estás hablando y te encaras a las autoridades? Es cierto, porque cuando uno descubre el espacio en el que quiere vivir, toma posesión de su vida y toma posesión del espacio. Bueno, porque esta casa la hice yo con mis manitos y yo voy a defender esta tierra porque la tierra es de quien la trabaja, derecho fundamental, ¿no? Que tenemos en las leyes internacionales, el artículo 25 con el tema del derecho a la vivienda digna y adecuada, ¿no? Que todos nosotros lo tenemos que saber para podernos defender de las diferentes vulnerabilidades, pues, ¿no? Desalojos, no presencia de autoridades policiales cuando hay actos que dan inseguridad a los vecinos y vecinas y que nos hemos tenido que organizar comunitariamente para poder decir, bueno, no vienen los carabineros, están las comunidades, vamos nosotros. Y bueno, los vecinos lo saben también, cuando aparece el grupo de vecinos tienen que portarse bien, y si no, se van del espacio, así de fácil, ¿no? Porque lo que queremos es una comunidad segura, no solamente para mí, sino también para mis vecinos y vecinas de los diferentes lugares, ¿no? Estamos hablando de 2.200 familias que viven en este espacio, ¿no? Y el 75% de nosotros somos migrantes.
que ahora hay una ley, 21.400 y algo, que criminaliza la migración. Y ahora están haciendo una ley que criminaliza las tomas de terrenos o los terrenos irregulares y precarios, ¿no? Y hay un artículo en esa ley de los migrantes, el artículo 19, que los dirigentes sociales migrantes que salen a la calle son terroristas de Estado. Entonces comienzan a poner contra la espada y la pared a los vecinos que se organizan, ¿no? Pero más allá de todas estas cosas, también está la fuerza, el color, la gratitud que le vamos poniendo a cada uno de nuestras luchas, ¿no? Nos preguntan más de una vez, ¿están cansadas? Sí, estamos cansadas, porque estamos del año 2013 dando la pelea, y sin parar, y son vecinas 24/7, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, ya, bueno, tómate un tiempo, descansa, viene la otra, después me toca a mí o le toca a la otra, ¿no? Y las vecinas que están en ese proceso, algunas están enfermas, cuando empiezan a descubrir lo maravillosas que son como mujeres, se empiezan a separar de la violencia patriarcal también que tienen en sus casas. Y entonces empieza otro proceso, porque es superar el dolor, es empoderarse económicamente y es sacar adelante a sus niñas, porque en más de una oportunidad la gran mayoría de las mujeres que se han separado quedan solas sin solvencia. Pero entonces ahí es donde la comunidad comienza a moverse para poder ayudar de alguna manera u otra, ¿no? Tenemos una cooperativa de trabajo que nos ha permitido a cada una de nosotras de alguna manera, no al 100%, pero de poder decir, sí, se está logrando este proceso, sí, la decisión que tomé es la correcta. Algunas retornan con sus parejas porque no creemos nosotros que las parejas deberían de separarse, porque lo ideal es que el amor prevalezca, ¿no? Pero cuando ese amor se torna violento, cuando ese amor viene acompañado de alcoholismo y drogas, entonces es mejor que la mujer descubra lo maravillosa que es y vuelva a tomar su propio camino, ¿no? Y son procesos que vamos dando en el día a día, en las niñeces. La pandemia nos tocó muy duro a nosotros, por ejemplo, ¿no? Muchas vecinas se quedaron cesantes, muchísimas. Tuvimos que activar ollas comunes, activamos 7 ollas comunes. Cada olla común hacía 100, 110 almuerzos diarios. Y empezar a autogestionar esa comida, y más aún con el autocuido. Muchas de ellas se enfermaron, incluida yo, ¿no? Llegamos a realizar en un año 4 meses 284,000 raciones de comida, ¿no? Y ustedes me dicen, ay, qué bacán, quieren cocinar. ¿Quién quería cocinar? Nadie quería cocinar. Pero había hambre, había que hacerlo. Entonces se hace por necesidad. Y la solidaridad se hace más fuerte, pues, ¿no? Entonces han sido todos esos procesos los que han permitido que la comunidad sea una comunidad fuerte, con todas sus falencias y todo, logra con los objetivos que estamos mirando. Entonces, como se dice, ha cautivado la mirada del Estado. Pero nosotros seguimos diciendo que el Estado es invisible, y cuando el Estado desaparece, los arenales florecen, porque ese es nuestro lema. Y comenzamos a caminar diariamente en ese proceso, ¿no? Y aprendiendo también de la negritud chilena. Hemos hecho talleres de tumbe, por ejemplo. Seguimos participando con las compañeras, ¿no? Afrodescendientes chilenas. Hacemos articulación y reuniones y comenzamos a compartir, porque aquí hay que decirle una cosa también, o sea, no reconocen a la comunidad negra en Chile, pero tampoco reconocen la comunidad indígena migrante, ¿no? Y nosotros tenemos hartas comunidades indígenas, ecuatorianas, bolivianas, que están aquí, que no son reconocidas por el Estado chileno, ¿no? A pesar de que son presentes. Entonces, hay una compañera que yo quiero mucho, socióloga, antropóloga, María Emilia Tillús, que siempre lo dice en su discurso, ¿no? No existe la raza, existen racistas. Entonces,
Eso es con lo que nosotros nos vamos quedando al día, vamos formando conciencias también y nos vamos interculturalizando entre cada una de nosotros, ¿no? Yo, para terminar, siempre termino contando una historia que descubrimos en el camino, porque nuestra cooperativa de trabajo es una panadería, pues, ¿no? Una panadería banquetería. Y curiosamente, los 5 ingredientes principales del pan son los ingredientes que se utilizan para todos los panes del mundo entero, ¿no? Que es harina, levadura, agua, un poquito de sal y un poquito de manteca o mantequilla o aceite, lo que quieran echarle, ¿no? Pero esos son como los 5 ingredientes principales que se hace para cualquier pan, ¿no? Y ahí dijimos, ¿no? Cuando queremos un pan colombiano, le echamos aceite de amapola, queso y sale un pan de aliño. Si queremos hacer un pan peruano, le echamos agua de anís o ajonjolí, que le llaman, o el sésamo, y el pan boliviano, viceversa, y así a las finales, cuando se van a hornear, salen unos ricos y exquisitos panes, ¿no? Y así es como nosotros nos hablamos de nuestra cuerpa, ¿no? Tenemos ojo, nariz, mano, sea del color que sea, seguimos siendo personas humanas que estamos construyendo vida y en este caso construyendo una ciudad que nosotros la hemos llamado la primera ciudad latinoamericana de Chile, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Eu estou muito feliz de tê-las recebido aqui. Agora nós vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguém que está nos assistindo, por favor, esse é o momento. Enquanto a gente espera as perguntas, eu tenho uma pergunta a fazer inicialmente. Gostaria que é uma pergunta só para todas vocês. A minha pergunta sobre o trabalho que é desenvolvido diante da importância de realizar esse trabalho, do histórico desse trabalho. Hoje, qual o desafio para manter esse trabalho contínuo, para manter esse trabalho sustentável, para dar sustentabilidade a esse trabalho? No caso da IACONI, eu queria saber muito em relação a essa sustentabilidade nesse contexto de desmantelamento das políticas ambientais no Brasil, por exemplo, e do racismo ambiental na região, né? No caso de Shankleville, eu gostaria de saber como que os festivais são importantes para a garantia dessa sustentabilidade. Como que esses festivais garantem, inclusive, uma visibilidade, uma adesão de pessoas de outros lugares, num contexto ultraconservador, por exemplo, politicamente dizendo, no estado do Texas. E no caso de Elizabeth, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre como que o enfrentamento a essa lei de imigração, na verdade, inclusive, né, que Elizabeth tem um outro nome para essa lei, quando ela relata num livro recém-lançado, inclusive publicado pelo meu colega de departamento Hans Frex, Voces en Movimiento, Testimonio de Mujeres Migrantes em Chile, e há um comentário sobre essa lei. Eu gostaria de saber o enfrentamento e a sustentabilidade. Como é que acontece, diante desse contexto político conservador, o enfrentamento a essa lei e a sustentabilidade desse trabalho tão importante. Obrigado. Então, a gente começa com a resposta da IACONI. Camila e Letícia, por favor. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Pedir licença para falar que a Tânia precisou se retirar, que ela ia hoje ser testemunha numa audiência no fórum aqui. Inclusive, acho que até entra um pouco na sua pergunta, Diego. Eu acho que o próprio racismo estrutural, né, da sociedade, acho que é o principal desafio de uma organização no perfil da IACONI, porque ela é não só organizada, coordenada, né, por lideranças das comunidades, então é uma organização negra, a gente fala, né, isso aqui. Então, eu acho que muitas vezes o desafio esbarra nisso, e aí a Lê está aqui para falar melhor do que eu, mas também
aqui no caso das organizações do terceiro setor no Brasil, um grande desafio é a própria captação de recurso, de uma forma geral. A gente tem muitas fontes de financiamento para inúmeras linhas de trabalho, mas para um trabalho como a Cone executa, com a seriedade que se tem, com o trabalho que se faz de controle social e de fiscalização mesmo, né, dos órgãos, é bastante desafiador encontrar fontes de financiamento que financiem organizações que têm a criticidade, né, e o posicionamento político que a entidade tem. E também muitos dos recursos hoje no Brasil, eles estão sendo direcionados, e a gente sabe da importância que isso tem, mas para a região da Amazônia. Então, para a gente que está aqui na região da Mata Atlântica, que é mais ao sul do país, mesmo com as demandas e desafios que se tem, a gente encontra bastante dificuldade. E aí, só para entrar um pouco nessa outra pergunta em relação ao desmantelamento, né, das políticas ambientais no Brasil, até antes no governo anterior, e mesmo com as novas ameaças que a gente tem atualmente vindo por parte do Congresso, né, não necessariamente do governo atual. Vou passar um pouco a bola para ler, mas eu acho que é o desafio colocado para todos os povos originários, ou populações negras em diáspora, ou comunidades e povos tradicionais, que é outras identidades que a gente encontra no Brasil, porque a gente tem uma pressão muito grande, né, do setor da mineração, do agronegócio, muito forte nas áreas onde essas comunidades residem, justamente por elas fazerem a proteção, né, dos nossos biomas, das florestas. Então, não é à toa que o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata, né, ativistas ambientais no mundo. A gente teve aí um caso bastante conhecido, né, que foi na Amazônia com o Bruno Pereira e o Dom Philip, que acho que, mas esse é um caso, né? A gente tem aqui no Vale do Ribeira histórico de 2 lideranças que foram assassinadas por defenderem suas terras, enfim. Então, eu acredito que o fato de enfraquecer essas políticas ambientais automaticamente vulnerabiliza essas comunidades ainda mais, né? E quando não, já viola os direitos, viola, né? Enfim, as próprias vidas, assim, enfim. E aí, um pouco para falar sobre o racismo ambiental, vou jogar a bola aqui para a Letícia, que não estava querendo muito falar. Eu com um pouco de frio hoje. Então, nessa parte da questão do racismo ambiental, né? A gente como negro, só de morar no território quilombola também, ser negro, né? A gente já sofre vários outros tipos de racismo que a gente sente da sociedade, né? E vendo principalmente nessa questão do racismo ambiental, o Vale do Ribeira é onde tem a maior parte da Mata Atlântica, né, conservada, e são as comunidades tradicionais que mantêm isso até hoje, né? E a gente sabe e a gente sempre tem que ficar provando isso para os de fora, que quem está fazendo quem são os guardiões, né, dessa floresta somos nós, né, principalmente os povos indígenas. Então, a gente dá bastante ênfase nesse assunto. E também trazendo essas questões internas dentro dos territórios quilombolas, antigamente nossos mais velhos não sentiam, não sabiam que passavam por tal situação, como se fosse o racismo ambiental, né? Então, hoje a gente consegue saber mais o que é, né, o racismo ambiental, que é o racismo estrutural, entre outros, e consegue separar alguns assuntos, né? E com bastante trabalho de base dentro dos territórios, a gente consegue perceber ainda mais esses ataques dentro dos territórios quilombolas, e também com o apoio de outras organizações, né, a gente consegue debater as coisas de igual para igual, né, a gente saber que a gente tem os nossos direitos
e a gente sabe como se defender diante das situações que acontecem. E durante um tempo para cá, as comunidades quilombolas sofreram bastante esse ataque do racismo ambiental, né? E aí a gente tem que ficar o tempo todo se defendendo, correndo atrás dos nossos direitos, que a gente sabe que tem, só que os de lá de cima querem jogar coisa para cima da gente, né? E entra bastante na questão das roças tradicionais dentro do território quilombola, que a maioria dos territórios não estão podendo ter essa prática de realizar as roças de coivara tradicional que tem dentro do território. E aí tem que ficar de dia a dia com reuniões com os órgãos, né, que querem barrar essa prática dentro da comunidade. E aí a gente sabe que tem a lei que assegura isso, né, para a gente, para realizar essa cultura, e que a gente sobreviveu disso até hoje, que não vamos deixar que isso pare, né, por aqui, sabendo de todos esses essas coisas que a gente lutou até aqui e que de uma hora para outra querem acabar com isso, né? Então, essa realização das práticas tradicionais dentro do território acabam gerando não só o racismo ambiental, né? Assim como eu citei, como outros racismos que a gente sentiu e sente até hoje, que vem de pessoas de fora, né? E aí a gente luta bastante por isso, para que a gente não sofra como sofreu nos anos anteriores, né? Como a Camila mencionou, de ter morte dentro dos territórios, e muitas das vezes a gente ficar recolhido dentro do espaço e não saber o que fazer, né? Então, com isso, de ter organizações que podem ajudar as comunidades, de ter conversa, de conseguir até o diálogo entre prefeitura mesmo, entre poder público e outras ONGs, a gente consegue trabalhar isso dentro da comunidade e para fora também, que não adianta a gente só debater essas coisas dentro da comunidade e não explicar o nosso jeito de vida dentro do território para as pessoas de fora que querem tirar esse direito da gente, né? Que querem, que acham que a gente não sabe de nada, né? Que é o que a maioria pensa da gente, como morar em um espaço que é longe da cidade, que é de difícil acesso, que comunidades que não têm posto de saúde, que quando chove não tem estrada, como a gente está hoje, né? Está quase uma semana aí sem transporte público por causa da estrada que está sem acesso, né? E aí entra em vários assuntos que a gente tem que, muitas das vezes, levar para o poder público, né? Para ter alguma coisa que nos favoreça. E aí, entre outros assuntos, assim, gera muito racismo com a gente que é negro, né? E que mora em comunidade quilombola, principalmente. Acho que é isso um pouquinho, assim, do que eu tenho para falar. Obrigado, Letícia. Obrigado, Camila. Lorita, please share with us your thoughts. You're muted. Sorry, one of the main challenges that we have as far as sustainability is getting younger people interested in doing preservation or being interested in keeping the stories going. That's the reason I mentioned that we did a scholarship. That was one attempt to do that. I'm not sure how successful it is. They love coming to get the scholarships, but not very many of them hang around and do the other things as well. But that is something that we are aware of. With regard to the state of Texas, there are, when I talk amongst Black friends,
they're sort of and I have friends in Florida as well, which, you know, they're kind of on the same level of horridness. And so when I talk to Black friends, they're sort of like a, can you believe this? And sort of like an ignoring of, you know, all the talk in politics, and we're, you know, an idea of we're going to do what we want to do and, you know, forget about it. But when you're talking to organizations like Dallas Historical Society or Friends of the THC or something like that, even though the laws are not there, there's an insidious little gem of, well, maybe we shouldn't do that because, you know, it may ruffle a feather. Like when we have the Preservation Scholars, which is the paid scholarship program that the Friends manages through the Texas Historical Commission. This year when we had applications, it was obvious that some of the applications it was obvious to me, it may not be the case, but it seemed obvious to me that some of the applications were submitted just to see how we would respond to them, you know, submitted by people who were really not qualified. They weren't our target audience. They didn't put a lot of effort into the application. It just seemed as though they were, well, let me see if they're going to reject me so I can start, you know, some problem. And so this whole, you know, right turn against diversity, inclusion, and so forth, to me is one of the reasons that it's valuable to even look at freedom colonies. How did those people, with all that was going on, the terror, the lynchings, the Jim Crow, how did they turn around and decide to have their own communities, be self-sustaining, you know, and live through it? And so to me, that's our challenge today, is how are we, you know, we have to respond to these issues, even though right now they're not laws. It's a lot of talk, but it is seeping into the culture of the state and of the country, in fact, because as I said, in Florida, it's the very same thing. You know, books being, you know, taken off shelves and so forth. So we need to start looking at how we're going to respond to it, because otherwise, you know, we'll sit back and just let things happen to us. And that's not our legacy with regard to freedom colonies. Thank you so much, Loretta. Congratulations for your work. And now nos tenemos Elizabeth. Por favor, Elizabeth. Me toca a mí, ¿no? Creo que me toca a mí. Bueno, nosotros tenemos como principio fundamental de la organización 3 cosas, ¿no? Que nos han ayudado a hacer lo que ahora es esta corporación harto reconocida a nivel nacional, ¿no? Que es la autogestión, la organización y la solidaridad, ¿no? Como principio fundamental de cada uno de nosotros. Pero cómo vamos ganando estas batallas es un 50 y 50, ¿no? La lucha acompañada de las mesas de trabajo que exigimos a las autoridades para poder ser parte de este proceso de construcción, ¿no? Hemos logrado nosotros a través de diferentes talleres de formación, mirada política también, porque hay que hacer política para poder llegar a las instancias necesarias y poder decidir en conjunto, ¿no? Mientras nosotras las voceras estamos hablando con las autoridades, abajo en la calle están nuestros vecinos acompañando y tocando ollas y palos y banderas, y arriba las que luchan y todo lo demás, porque esa es la fuerza la que nos permite a nosotros ser parte de este proceso y ganar algunas, no todas, pero algunos proyectos que nos han permitido hacer parte de lo que ahora somos la prioridad nacional de la construcción en el barrio, ¿no? Ya no nos llamamos campamento, nos llamamos barrio, ¿no? Queremos ser el corazón del centro de La Bonilla, porque hemos hecho una propuesta dentro de nuestro plan estratégico, ser el subcentro de La Bonilla. Queremos que construyan ahí un Banco Estado, un Chile Migra, por ejemplo,
un espacio de contención para las mujeres, ¿no? Y también un centro de biblioteca, de diferentes cosas, las oficinas de la corporación y de la cooperativa de trabajo que tenemos. Queremos que toda esa economía circular que está dentro del macrocampamento se centrifique como en nuestro mall, ¿no? Nuestro call center, se podría decir, puedan ellas vender sus comidas, hacer sus uñas, cortar el pelo, coser la ropa, y que puedan, que su casa sea un lugar de descanso, ¿no? Entonces, todas esas negociaciones las hemos hecho con las autoridades, pero acompañado también de la articulación, ¿no? La articulación que nos ha permitido a nosotros también ser parte de esta fuerza de movimiento, ¿no? Hace poquito nomás estuvimos en Valparaíso reclamando por una ley que se está discutiendo en mesa sobre el tema de criminalizar la usurpación de terreno, se los comentaba, ¿no? Entonces, el estar articulados a nivel nacional nos ha permitido visibilizar nuestra organización, visibilizar nuestro proyecto de lucha, ¿no? Y dentro de ese proyecto de lucha, acompañado con la mirada de contención que tenemos dentro de nuestro autocuidado también, ¿no? Entonces, la autogestión ha sido como base principal, ¿no? Lo decían las compañeras también que estaban hablando, que muchas de las veces podemos postular a proyectos, ¿no? Podemos trabajar con las organizaciones gubernamentales, pero hemos tenido también que institucionalizarnos, ¿no? Armar una corporación con personalidad jurídica legal para ser nosotros las que lideremos nuestros proyectos, ¿no? Y nos permita poder decidir por nosotras mismas, ¿no? Ya hemos pasado por todo lo que teníamos que pasar, han venido diferentes tipos de ONGs a prestarnos un servicio asistencial, porque eso es a lo que muchas veces vienen, ¿no? A hacernos el favor de, ¿no? Entonces decimos, favor a nada, las pelotas, nosotros tenemos ya nuestras cosas claras y creemos que las podemos hacer por nosotros mismos, pero eso también ha implicado prepararse constantemente, ¿no? Tenemos compañeras que están terminando la enseñanza básica, la enseñanza media, algunas estamos terminando de estudiar la universidad, por ejemplo, ¿no? Y tenemos hartos profesionales técnicos que nos han acompañado, ¿no? Arquitectos y arquitectas, ingenieros, abogados, que son aliados nuestros que nos han permitido decir, bueno, esto que ustedes están haciendo es instrumentalización, esto que están ustedes haciendo, lo que quieren hacer con ustedes no les conviene, la ley va a favor o en contra. Entonces, todos esos asesoramientos hacen que en conjunto construyamos la ciudad que estamos relevando ahora, ¿no? Por eso que un arquitecto argentino, Néstor Heifer, ahorita coordinador de la CELVIC, dijo algo que era bien cierto. Los profesionales están para construir los sueños de los pobladores, ¿no? Y obviamente los pobladores prepararse para trabajar en conjunto. Así que nosotros siempre estamos en esa, ¿no? Siempre pedimos sigan nuestras redes. Tenemos una página de Facebook, Los Arenales Rompiendo Barreras, donde nosotros visibilizamos el trabajo de todas nosotras, ¿no? Vecinas y vecinos. Y también cuando tenemos que denunciar, lo hacemos a través de esa página, ¿no? Que en un rato se los voy a escribir ahí para que las personas que nos están escuchando nos sigan y puedan, si alguna vez venir a Chile, llegar a Antofagasta y contactarse con nosotros, pues, ¿no? Eso. Muchas gracias, Elizabeth. Thank you all. Muito obrigado a todas, a todos, todas que estão presentes e que estiveram presentes nesse evento chamado Connected Roots, Independent Black Communities in the Americas. Now, Rachel, please, you're closing the event. Thank you. What a powerful and necessary conversation. Thank you all to our presenters and our participants today. This was remarkable. I thank you all for your work and for taking the time to be here today. Please continue the fight, stay strong, and I look forward to seeing you all again soon. Have a wonderful day.